O Evangelho de hoje pede-nos para que fiquemos atentos aos sinais dos tempos. É um pedido que Jesus faz aos apóstolos e faz a nós. Mas primeiro um olhar para o texto. Vamos entender em que situação que Jesus reúne os seus apóstolos, reúne os seus discípulos e pede: da mesma forma como vocês conseguem identificar se vai fazer chuva, calor, frio ou tempestade, quando vocês fazem a leitura dos sinais do clima, então olhem para os sinais do tempo e identifiquem a ação da graça de Deus. Por que Jesus faz esse apelo aos apóstolos? Nós já estamos aqui em uma hora avançada da pregação do Cristo. O Senhor já está em Jerusalém. Ele já iniciou há algum tempo a sua pregação. Aqui ele já está apresentando aos seus apóstolos a condição para a missão. Essa é uma condição sem a qual o apostolado ele não pode acontecer. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Nesse momento, Jesus, já em Jerusalém, ele já ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos, ele já expulsou os demônios em algumas das situações, ele já apresentou alguns de seus milagres, ele já apresentou a regra da partilha, já catequizou em momentos fortes a sua comunidade, e Jesus já visualiza que ele será perseguido e que talvez o Calvário será a destinação da sua pregação. Que o amor e a radicalidade do anúncio do Pai não resistirá àquelas estruturas tão pecaminosas e corruptas do sistema onde ele se encontrava. Então havia a necessidade de Jesus apresentar aos seus discípulos isso. Olha, fiquem atentos, porque eu vou sofrer. Fiquem atentos, porque vocês verão coisas nunca vistas. Mas fiquem atentos, não aos sinais da primeira hora, do que vocês vão ver com os olhos, mas olhem para a profundidade que o coração daqueles que olham com o olhar do profeta identificam na história. Então nós vamos trazer essa realidade, este apelo para nós, porque eu penso que nós também nos colocamos um pouco neste cenário, porque os amigos de Jesus, tendo deixado as suas casas, os seus projetos, as suas prioridades, seguindo a Cristo e percebendo, com o perdão do termo, que parece que a casa está caindo, porque Jesus começa a ser perseguido, a resistência dos poderosos começa a tornar-se violenta, eles começam a se questionar: será que vale a tempo? Será que vale a pena? Será que Cristo é realmente o caminho? Esse incômodo no coração dos amigos de Jesus, de repente, é um incômodo do nosso coração, porque nós estamos aqui insistindo tanto nos valores do coração do Cristo, de repente na nossa casa, insistindo tanto em catequizar os nossos filhos, insistindo tanto nos bons valores do Evangelho, e quando ligamos a televisão, acessamos a internet, abrimos o jornal, colocamos os pés na rua, parece que vem um turbilhão no movimento contrário, e nos perguntamos: será que realmente vale a pena? Por isso que a palavra não pode ser uma instância mofada, distante da nossa realidade. Ela precisa de nos interpelar, ela precisa de falar algo a nós, porque quando eu coloco as nossas angústias diante das angústias dos apóstolos, nós estamos falando exatamente a mesma coisa, estamos falando exatamente a mesma língua. E que língua é essa? O mundo não está preparado para acolher
a radicalidade do reino. E quem que é o mundo? O mundo é o coração das pessoas. Por isso que o grande terreno de transformação, de conversão, de mudança, é o coração das pessoas. E às vezes é esse o movimento que nós não entendemos. Ora, o mundo não está preparado para acolher a boa nova de Jesus. Não estava preparado na época em que Jesus estava encarnado no meio de nós, e parece não estar preparado neste momento, em 2017. Quando nós falamos mundo, nós estamos falando no coração das pessoas. Então o que nós precisamos é de converter o coração das pessoas. Ótimo. Mas qual que é a única forma que nós temos de realizar essa conversão? Trazendo as pessoas para próximo de nós. Então eu penso que o grande apelo que o Evangelho faz para nós hoje, enquanto igreja, paróquias, comunidades, congregações, capelas, é que a nossa igreja precisa de ser extremamente acolhedora. Antes de evangelizar, a nossa igreja precisa de acolher, porque ninguém é acolhido, ninguém é evangelizado se não se sente acolhido. Então o nosso primeiro movimento não é um movimento de apresentar doutrina, não é um movimento de exigir transformação, não é um movimento da severidade. O nosso movimento é um movimento de acolher, porque somente nos escuta quem está ao nosso lado. Eu posso gritar de dentro deste santuário com 1 milhão de microfones ligados, com os mais altos decibéis, que quem está do lado de fora não vai me ouvir. Eu preciso de trazê-los ao meu lado. E eu somente consigo trazê-los se eu, como batizado, tiver uma postura de acolhimento, independente de quem seja o meu outro. Porque o mundo precisa de conversão, mas eu só consigo converter se antes eu acolher. E eu penso que quando o Evangelho diz, cuidado com os sinais dos tempos, talvez o sinal grave que eu, Padre Danilo, identifico hoje é o sinal da intolerância. E se eu posso deixar hoje, meu amigo, minha amiga, uma mensagem que se opõe gravemente ao coração de Jesus, é o da intolerância. Onde há intolerância não há Deus. Onde não há Deus, há as sementes do mal, de Satanás e suas obras. Seja na igreja, seja na política, seja na arte, seja na família, seja em qual instituição for. Porque Cristo nunca foi intolerante. Por isso, o Senhor esteve ao lado de Maria, santíssima, piíssima, bondosíssima, mas também esteve ao lado de Zaqueu. Também esteve ao lado do pecador, também esteve ao lado da samaritana. Jesus exigiu conversão da adúltera, mas primeiro Ele a acolheu. E por que o nosso método, ele é às avessas? Por que primeiro a nossa exigência é a da conversão antes da acolhida? E nós geralmente fazemos isso conosco. Nós não nos acolhemos. Por isso que nós temos uma dificuldade em nos perdoar. Porque nós não nos acolhemos como humanos, como frágeis, como limitados. Nós não entendemos uma coisa que está lá no direito canônico, está lá no catecismo da igreja, que chama gradualidade da fé. O nosso crescimento, enquanto humanos, é igual massa de pão, é gradual, é dia a dia, é passo a passo. E eu preciso de me colocar no itinerário gradual. Então, enquanto eu não vivo essa gradualidade, eu quero as coisas um pouco no estalar de dedos, no milagre, na transformação. Vamos respirar.
E vamos se colocar nesse passo a passo, nesse itinerário, comigo e com o outro. Sinais perigosos eu sinto no nosso país, na nossa igreja, no nosso contexto. Sinais de intolerância. E se eu sou intolerante, eu não escuto o outro. Procurem de Gênesis ao Apocalipse. Em qual momento Deus, em suas experiências, em sua revelação divina, algum momento em que Deus, Ele não se colocou à disposição de ouvir o outro. Como é bonito, no Antigo Testamento, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento e eu desci para libertá-lo. Desci no Antigo Testamento, desci com os profetas, desci com os juízes e desci com Cristo. Continuo descendo com os santos, me atualizo no Espírito Santo, faço isso com o povo de Deus. Como Ele é generoso. Todas as vezes que nós não ouvimos o diferente, não ouvimos o drama do outro, não ouvimos aquele que é o estrangeiro, aquele que não se adequa, cuidado com a intolerância. E aí sabe qual que é a palavra que Jesus utiliza? Jesus diz assim no Evangelho: quando você vê que vem uma nuvem do ocidente, você sabe que vem chuva. Quando você sabe que sopra um vento do sul, você sabe que vem calor. Você sabe ler os sinais dos tempos. Hipócritas. Se você finge que não identifica que tem alguma coisa acontecendo de errado. A palavra de Jesus é dura. Quando nós, por comodismo, queremos fingir que está tudo certo. E não está tudo certo. Nós estamos entrando em uma onda de intolerância, onde a nossa boca está ficando grande demais e os nossos ouvidos pequenos para ouvir. E o diferente então, esse que nós não queremos ouvir de jeito nenhum. E não é concordar, não é ser laxo, não é ser flexível, é ouvir, porque quem não é ouvido não é convertido, porque quem não é ouvido não é transformado, porque quem não é ouvido não se sente amado. E se outras igrejas não fazem isso, a Igreja Católica faz. Tem muita gente dizendo assim: padre, está acontecendo isso. Por que a CNBB parece que não fala? Porque ela é sábia. Porque a CNBB e a Igreja Católica sabe primeiro ouvir, depois ela fala. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana não morre de verborragia. Ela primeiro ouve, identifica os sinais dos tempos, depois ela fala. A gente tem muito cuidado, porque as palavras têm força, são grávidas de significado, às vezes matam mais do que palavras, e por trás delas, às vezes estão ódios que não são nossos, são de grupos que se utilizam das nossas palavras, que se utilizam das nossas posturas. É esse o tema do Evangelho de hoje. Cuidado com os sinais dos tempos. O sinal dos tempos que nós estamos vivendo o sinal principal do tempo que nós estamos vivendo é o sinal da intolerância. Precisamos de converter os corações. Coração não é convertido à distância. Papa Francisco disse isso quando veio no Brasil: não existe mãe por correspondência. Não existe mãe por correspondência. Mãe é pele, é cheiro, é presença, pega na mão, chama atenção, puxa a orelha, beija o rosto, acolhe, ensina. Não tem jeito da gente viver a experiência do Evangelho também à distância. Então eu tenho que trazer para a comunidade. E dessa forma, a palavra dura do Evangelho, a hipocrisia, não vai
ser adequada a nós e poderemos, com o peito aberto, dizer como São Paulo, que combatemos o bom combate, guardamos a fé e nos colocamos à esteira do verdadeiro anúncio e do anúncio do amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.